lugares intrigantes, mistérios milenares, desafios para a humanidade. Neste documentário você terá a oportunidade de conhecer alguns dos maiores mistérios do planeta, onde nem arqueólogos, pesquisadores e cientistas têm respostas definitivas para explicá-los. Abra a sua mente. Viaje com a gente para o desconhecido. O Egito provavelmente é um dos lugares mais fascinantes da Terra. Além das magníficas pirâmides, ele nos revela histórias incríveis de faraós. Muitos mistérios envolvem a tumba do mais famoso faraó egípcio, Tutancâmon. A tumba de Tutancâmon foi encontrada pelo arqueólogo norte-americano Howard Carter em 1922, financiado pelo inglês Lord Carnarvon. Tutancâmon fez parte da 18ª dinastia e subiu ao trono em 1325 a.C., por ocasião do assassinato de seu pai. Ele tinha apenas 10 anos de idade quando se tornou rei. Seu reinado foi breve, morrendo aos 19 anos de idade. Pesquisas revelaram que ele provavelmente morreu devido à infecção causada por uma grave fratura em uma de suas pernas. São 3 os sarcófagos sobrepostos, que abrigavam o corpo de Tutancâmon. O primeiro e o segundo são de madeira folheada a ouro e o último é de ouro maciço. Tutancâmon deixou inscrito na entrada de sua tumba uma mensagem dizendo que a morte tocará com suas asas aquele que desrespeitar o faraó. Depois que a tumba foi descoberta e violada, vários acontecimentos misteriosos ocorreram onde cerca de 17 pessoas, que de alguma forma estiveram relacionadas com a violação da tumba, perderam a vida. A suposta maldição de Tutancâmon teria atingido o financiador da expedição, Lord Carnarvon, que morreu de uma doença desconhecida, apenas 4 meses após a descoberta da tumba. Também morreu um arqueólogo da expedição, que entrou em coma misteriosamente. Mas estes foram apenas alguns deles, muitos outros morreram e sempre de doenças desconhecidas. Em menos de 10 anos após a descoberta da tumba, apenas 2 pessoas, que lá estiveram, teriam sobrevivido à maldição. Várias teorias tentam explicar cientificamente o ocorrido. Alguns cientistas dizem que as pessoas que tiveram acesso à tumba, podem ter contraído algum tipo de bactéria mortal alojada no seu interior, e propagada pelo ar. Dizem que por ser um local lacrado e sem ventilação essas bactérias se proliferam facilmente. Outra hipótese é a de que os egípcios poderiam ter utilizado venenos nas pinturas das paredes, e o contato desse veneno com a pele era o suficiente para matar as pessoas. Outra explicação para a causa da morte seria a existência de algum tipo de vírus desconhecido atualmente que teria, de alguma forma, permanecido inerte na tumba e ao ser violada, acabou se propagando nas pessoas que lá entraram. Por fim, outra teoria diz que as pessoas poderiam ter adoecido devido a fungos, existentes em esterco de morcegos, comuns no deserto. Provavelmente, jamais saberemos se Tutancâmon tinha poderes sobrenaturais, a ponto de atingir as pessoas, mesmo após a sua morte. Mas o rei egípcio não foi o único personagem polêmico da história. No continente europeu, em Saint-Rémy-de-Provence, na França, surgiu Michel de Nostredame, mais conhecido como Nostradamus. Nascido em 1503, Nostradamus é o mais famoso vidente que se tem notícia. Com formação em medicina,
Astrologia e Astronomia, Nostradamus escreveu As Centúrias Astrológicas, em 1555. As centúrias são formadas por quartetos enigmáticos e fechados, como se fossem quebra-cabeças. As centúrias são as profecias de Nostradamus. Elas foram compiladas em 10 conjuntos diversos, sendo que cada um possui 100 quadras, que totalizam 1000 previsões. As profecias não estão em ordem cronológica. Além disso, foram escritas combinando o grego, o francês arcaico, o latim e o provençal. Os quartetos também apresentam anagramas, referências mitológicas e astrológicas. Não é fácil compreender os significados dos quartetos que se relacionam entre si, sem uma ordem estabelecida. Acredita-se que os textos foram escritos de forma hermética, para não chamar a atenção da Igreja que, naquela época, praticava a chamada Santa Inquisição, onde queimava vivo aqueles considerados bruxos. O vidente francês previu vários acontecimentos que marcaram a história. A Revolução Francesa de 1789. A invenção do automóvel e da bicicleta no século XIX. A invenção do cinema e da fotografia também no século XIX. A Guerra Civil Espanhola ocorrida entre os anos de 1936 a 1939. O nascimento de Adolf Hitler e a Segunda Guerra Mundial iniciada em 1939. Nostradamus também previu com 4 séculos de antecedência, a explosão de bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki em 1945. A fundação do Estado de Israel em 1948 e a crise da Igreja Católica, no século XX. Há quem duvide que Nostradamus teria realmente poderes de prever o futuro. Os mais céticos argumentam que as quadras das centúrias podem ser encaixadas em várias situações, por isso mesmo podem significar qualquer coisa. No entanto, os textos do profeta mostraram-se, muitas vezes, serem precisos inclusive com palavras e expressões que não deixam dúvidas. Uma coisa é certa, nenhum vidente até hoje conseguiu índices tão altos de acertos em previsões, quanto Nostradamus. São muitas as histórias intrigantes como a do vidente francês. Mas talvez nenhuma se compare à da suposta civilização Atlântida. Acredita-se que em algum lugar do globo terrestre, existiu um dia uma civilização muito avançada em um passado remoto. A lendária ilha ou continente, foi citada pelo filósofo grego Platão, em suas obras, Timeu ou a Natureza e Crities ou a Atlântida. Nos contos de Platão, Atlântida era uma potência naval localizada para lá das colunas de Hércules. Os atlantes teriam conquistado muitas partes da Europa Ocidental e África, 9.600 anos antes de Cristo. Sabe-se ainda que Atlântida teria afundado no oceano em um único dia e noite de infortúnio. Até hoje ainda não sabemos se Atlântida realmente existiu. Os que acreditam que os atlantes dominaram a Terra um dia, procuram há décadas, o local exato onde estariam hoje as suas ruínas. Como vemos neste mapa, são vários os pontos no planeta onde estudiosos criaram teorias, tentando provar a localização de Atlântida. Grande parte dos historiadores acreditam que a lenda de Atlântida teria surgido a partir da civilização minoica. Os minoicos viveram em Creta, a maior ilha do mar Egeu, entre os séculos 25 e 15 a.C. Suas ruínas foram descobertas no começo do século XX. Provavelmente, desastres naturais,
provocaram a destruição da maior parte de seus centros urbanos. Dessa forma, a civilização minoica teria sido assimilada pelos habitantes do continente grego. Além da região do Mediterrâneo, também existem teorias de que Atlântida localizava-se no Oceano Atlântico, antes de implodir-se. Recentemente, 2 cientistas afirmaram que encontraram Atlântida na costa de Cuba. A suspeita vem após a descoberta de ruínas submersas no local. Segundo eles, no passado remoto, essa região era terra seca, e ligada com a península do Yucatán, no México. No entanto, em algum momento na história, a área foi coberta pelas águas, restando somente a ilha de Cuba. A antiga cidade foi descoberta a 600 metros abaixo do oceano. No local, foram encontradas estruturas piramidais gigantescas. Apesar das evidências, as pesquisas ainda continuam e nada foi provado ainda. Outra teoria sugere que Atlântida era na verdade a Antártida. Esta teoria propõe que há 12.000 anos a crosta da Terra se moveu, deslocando o continente que se tornou a Antártida. Naquela época, o continente teria clima mais temperado, oferecendo condições para o surgimento de uma civilização avançada. No entanto, a mudança repentina do continente para sua atual localização, de clima extremamente gelado, condenou seus habitantes, os Atlantes. Dessa forma, a cidade dos Atlantes foi enterrada debaixo de camadas de gelo. Esta é mais uma das inúmeras teorias sobre Atlântida. A localização da cidade perdida, no entanto, continua indefinida. E existe mais um lugar onde a lendária cidade poderia estar situada. Em 2015, um escritor levantou a possibilidade de que a cidade de Atlântida ficava na costa de Marrocos, e que estaria relacionada com a travessia do Mar Vermelho, descrita na Bíblia. Através das descrições feitas por Platão, o escritor teorizou que a cidade perdida estaria a sul de Casablanca. Em suas pesquisas de campo até ao deserto, ele teria encontrado círculos concêntricos, conforme descritos pelo filósofo grego, localizados não muito longe do Oceano Atlântico. Há também quem relacione a Atlântida com extraterrestres. Atlântida, na verdade, seria uma gigantesca nave espacial em forma de disco movido a hidrogênio, com uma usina a que chama Templo de Poseidon. O disco voador estava na Terra para colonizar o planeta e por isso, viajava para vários pontos. Isso explicaria o fato de Atlântida ter sido descrita em vários lugares. De acordo com esta teoria, um dia o disco teria afundado propositadamente no fundo do mar e ali permaneceu, até lançar um feixe de hidroenergia de imersão, para se lançar ao espaço. Este processo teria desencadeado um tsunami circular. Por fim, outra teoria levanta a possibilidade de vários povos de continentes diferentes serem remanescentes dos Atlantes. Isso teria ocorrido após o desaparecimento do continente de Atlântida, que poderia ter submergido por causas naturais. Seus habitantes, para se salvarem, teriam fugido em grupos para outros continentes, em embarcações. Um grupo teria se estabelecido no Egito, construindo as pirâmides, outro grupo teria iniciado uma nova civilização no continente americano, os Maias. Outros grupos teriam se estabelecido no continente europeu. Os mistérios do mundo são infinitos. Alguns são desvendados, mas muitos desses mistérios permanecem há séculos e milênios sem solução.
No próximo episódio desta série, você conhecerá novos enigmas que desafiam a humanidade e nos fazem refletir se, realmente somos, os únicos seres inteligentes deste universo. Abra a sua mente e viaje com a gente.